Bom, essa revisão, né, referente à segunda avaliação da nossa disciplina de cálculo 3. O assunto em destaque aqui dessa segunda prova é a derivação múltipla, né, derivadas de funções de várias variáveis reais. Só para a gente situar, né, a gente não está mexendo com funções. No caso, essas funções são de várias variáveis reais. A gente está pegando um elemento que tem mais de uma coordenada real e está transformando ele em um número real. Né? Um número real. Vou botar assim. Deixa eu colocar a notação do domínio, né, saindo no contradomínio. Então a gente vai pegar o domínio, vou chamar de A, né, que pertence ao Rn, e aí a gente vai transformar os elementos de A em um número real só, uma coordenada real, beleza? Esses elementos de A, eles têm várias coordenadas reais. Pode ser o R2, pode ser o R3, né? Pode ter duas coordenadas, pode ter três coordenadas, ok? E aí a gente vai pegar esses elementos aqui, que tem mais de uma coordenada, né? Vou botar assim, x1, x2, até xn, e aí eu vou transformar isso, né, pela função, e vai me gerar o f de x1, o f de x2, até o f de x, até o xn. Beleza? Só para dar destaque aqui a alguns domínios que a gente vai trabalhar, né? Geralmente a gente vai trabalhar mais com dois. O domínio sendo o R2, né? Dentro do R2 e o outro dentro do R3. No R2, a gente tem os nossos elementos têm duas coordenadas. Então, geralmente, a gente vai chamar os elementos de A de XY. Beleza? E quando for três variáveis, a gente vai chamar os elementos de X, Y, Z. A gente tem três coordenadas. Bom, a gente usa mais essas duas aqui, pessoal, porque a gente consegue ver as coisas de forma geométrica. A gente consegue visualizar o que está acontecendo. Acima do R3, de R4 para frente, a gente não tem essa noção. O nosso mundo só vai até o R3. Então, acima de R3, a gente não consegue visualizar, mas a gente consegue fazer as contas. Beleza? Então, os nossos exemplos, né, a maioria dos nossos desenhos ou vai ser em R2 ou vai ser em R3. Beleza? Então, a gente tem assim, a gente tem uma função, vamos desenhar a função. Lembrando, pessoal, tá aqui, né? O domínio está no R2, então está no plano XY. Tá aqui o domínio, tem aqui o conjunto A. Então, todo ponto aqui do A, tá aqui eu peguei um elemento do A. Então, ele vai ter duas coordenadas, né? Duas coordenadas. X, tá travando um pouco, né? Eu tô vendo aqui. Tá travando um pouco aí a escrita. Bem, pessoal? Pessoal? Não, no meu aqui não trava, não. Não? Vocês estão me ouvindo? Ah, pô, sempre falo, eu perguntando aqui, perguntando. Ah, deu uma travadazinha aqui no meu. Eu tô fazendo caminhada, professor, aí Ah, eu tô percebi. chegando em casa ainda. Tá bom, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó, gente, qualquer coisa se travar, eu peço paciência de vocês. Qualquer coisa, vocês assistam bacaninha lá na gravação. Na gravação fica bem direitinho, sem travar, sem nada. Porque se for esperar, sei que foi que meu computador deu esses dias aí que ficou travando. Mas vamos lá. Bom, eu estava falando aqui, né? Os elementos de A, então vai ter duas coordenadas, né? No R2, aí o gráfico, pessoal, o gráfico vai cair no eixo Z, né? Vai cair no terceiro eixo. Porque é sempre assim, gente. O gráfico ele sempre cai numa dimensão a mais. Por exemplo, uma função de uma variável, né? Você pega um ponto e aí o gráfico vai ficar lá no R2. Uma função de os pontos está no R2, o gráfico vai lá para R3, é assim. Uma função em R3, o gráfico vai lá para R4, beleza? Então, ó, quando a gente pegar esse par aqui XY, né, e tirar a imagem dele, então esse aqui vai ser um elemento, que é respectivo ao eixo Z. Esse ponto aqui em cima, ó, vai ser a imagem do XY. Beleza? Então, todo ponto aqui abaixo, ó, no ponto A, todo ponto aqui abaixo no ponto A, ele vai ter uma imagem aqui, ó, no eixo Z. Todo ponto aqui vai ter uma imagem. E aí vai formar um gráfico mais ou menos assim. Vai formar algo que a gente conhece como superfície.
Beleza? Então, ó, todo ponto aqui dessa superfície, pessoal, todo ponto aqui desse desenho que eu fiz aqui acima, ele tem uma imagem lá no domínio A, viu? Lá no conjunto A. Beleza? Todo cara aqui da superfície, vou pegar esse ponto bem aqui. Ele é a imagem de alguém aqui do conjunto A. Viu? Aí, pessoal, professor, como é que eu consigo visualizar uma superfície? Aí tenta imaginar assim, gente, a superfície como sendo a casca de uma figura em 3D. Vou dar exemplos clássicos para vocês enxergar melhor. Por exemplo, se você pegar uma bola, né? Pega uma bola e pega só a casca da bola, só a casca, só a parte externa. Ali pode ser uma superfície, viu? Só vou tirar um detalhe ali para ser uma função. Outro exemplo de superfície para a gente visualizar, por exemplo, pega um copo, né? Você pega um copo e pega só a lateral do copo, ali é uma superfície também. Viu? A gente até viu mais ou menos exemplos lá em cálculo 2. Lembra quando a gente tirava a integral do volume de uma superfície de revolução? Que a gente pegava algo no plano, girava em torno do eixo X e o eixo Y, e aí a gente formava um sólido de revolução. Lembram? Lembra? Isso aqui? Lembro, foi o melhor assunto. Pronto. Só um detalhe, ó. Isso aqui não é a superfície. Isso aqui não é a superfície. A casca dessa figura aqui que é a superfície, viu? A lateral. A lateral. Como você pegasse aqui, por exemplo, uma lata, né? E abrisse ela aqui no meio, esticasse ela, aí daria uma superfície. Beleza? A superfície é a casca. Viu? Só um detalhe, gente. Aí, para a superfície ser exatamente um gráfico, é que nem lá é a função de uma variável. Por exemplo, uma função do R2. Isso aqui é um gráfico de uma função, de uma variável? Não. Porque se você puxar aqui uma reta cruzando aqui o domínio, né? Você vê, ó, que esse ponto aqui no eixo X, ele tem duas imagens, uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Então, isso aqui, esse círculo aqui que eu fiz, não é um gráfico de uma função. Um ponto no domínio tem que ter só uma imagem só, viu? Então, por exemplo, uma casca de uma bola de futebol pode ser uma superfície? Também não, né? A gente tem que analisar isso, tem que ter uma única imagem. Por exemplo, se a gente pegar aqui a casca de uma bola, né? E aí, ó, se a gente, por exemplo, cruzar aqui uma reta cruzando aqui o domínio da função, né? A gente vai ter um ponto aqui, por exemplo, ó, que ele tem uma imagem aqui em cima e uma imagem aqui embaixo. Então, também não é uma superfície. Ou seja, não é um gráfico de uma função de várias variáveis. Agora, se fosse assim uma bola, né? Ou se fosse assim metade da bola, aí poderia ser a superfície. Poderia ser um gráfico de uma função de várias variáveis reais. Todo ponto no domínio, ó, só tem uma única imagem aqui em cima. Ok? Bom, beleza, meus amigos. E aí, né, então a gente sabe o que é função, né? A gente tem esses conhecimentos e aí a gente entra na parte de derivação, né? A parte de derivadas. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Professor, por que você não está fazendo logo as contas aqui? É porque assim, gente, eu sempre gosto de falar a definição. Matemática, quanto mais você entender o assunto, quanto mais você entender como é que funciona a regra, mais fácil fica de você fazer a conta. Às vezes os alunos chegam travando na questão, né? Não é porque não sabe fazer a conta, é porque não tem uma devida interpretação do que a questão está pedindo, no que a definição está pedindo. Então, quando você conhece, fica até mais fácil de você interpretar o enunciado da questão. Aí as contas é outra história. As contas você desenrola, né? Ok? Então, por isso que eu gosto de falar sempre da definição. E outra coisa também é para, tipo, a gente não só tacar formas aqui e não dá um sentido de onde vem essa forma. Eu poderia chegar só aqui, ó, gente, a derivada é esse aqui, ó. A derivada é o limite disso aqui. Pronto. E alguém vai chegar, professor, por quê? Não, é porque tá no livro. O livro tá assim. Não vou fazer isso com vocês. Né? Eu não vou demonstrar por que tudo isso, toda essa expressão, mas pelo menos a ideia geométrica, por que sai o limite, por que sai essa razão aqui, eu quero que vocês conheçam. Viu? Isso vai ajudar até vocês também, pessoal. Vocês, por exemplo, quando forem dar aula, né? No ensino médio, ou
por exemplo, na universidade, vocês vão chegar com alunos que vão indagar muito vocês, vão chegar e colocar vocês na parede. Por exemplo, você está dando um assunto de equação de segundo grau, por exemplo, né? E aí você vai fazer o delta lá, b ao quadrado menos 4ac. Vai ter alunos que vai chegar para você assim, professor, por que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c? Aí você vai, se você não tiver o entendimento ali de onde sai esse delta, vai lhe causar um certo travamento, né? Você pode ser sincero ao aluno, se vira aí, vê a da fórmula, né? Mas toda vez que você é um professor dessa forma, seco, né? Eu acho que causa um pouco de desinteresse ao aluno. O aluno vê assim, a professora nem sabe de onde vem isso aí. Causa um certo desinteresse. Então, não causem desinteresse nos alunos de vocês, pessoal. Sempre tenham um entendimento, pelo menos o básico ali, do que vocês estão falando. A definição simples, né? E pelo menos por que a fórmula é mais ou menos assim. Não precisa chegar e provar toda a fórmula. Mas pelo menos o entendimento de onde vem todos esses resultados é bom vocês saberem, para vocês darem boas respostas aos alunos de vocês, né? Ser bons professores. Porque professor que chega assim falando, isso aqui é porque está no livro, né? Assim, pronto. Não é um bom professor. Então, vamos lá, gente. Vamos ver. Bom, derivados, né? Bom, deixa eu revisar primeiramente as derivadas de uma função de uma variável, né? As derivadas de uma função de uma variável f de x é assim, né? O conceito. Vocês não devem esquecer, gente. Então, aqui tem o seguinte, a gente tem um gráfico de uma função, né? Tem um gráfico de uma função de uma variável, né? O eixo x aqui sai o domínio e aqui no eixo y sai as imagens, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui um ponto no domínio, chamar de A, e aí, ó, o que é a derivada no ponto A? A gente tem essa anotação aqui, né? A derivada é representada assim. A função, a gente coloca uma linhazinha aqui no ponto A, né? A gente coloca uma linhazinha aqui e bota em parênteses o ponto que a gente está tirando a derivada. Beleza? Temos essa anotação aqui também. df sobre dx no ponto A. Ok? Temos essas duas notações. Bom, a derivada no ponto A é o seguinte. A gente olha aqui a imagem do ponto A na função, né? Aqui é o f de A. E a derivada me dá o seguinte, gente. Ó, a derivada nesse ponto A me dá o seguinte. Vai me dar a inclinação, né? Vou passar bem que uma reta tangente a esse ponto aqui no gráfico. Eu vou passar aqui uma reta tangente. E aí, ó, a minha derivada vai me dar a inclinação dessa reta tangente. Ou seja, o coeficiente angular. Viu? Aí de onde vem... Aí a gente tem algumas formas de encontrar o coeficiente angular. Vocês estão lembrados lá do ensino médio? As formas de encontrar o coeficiente angular? Lembrando, gente, que o coeficiente angular determina o ângulo, né? Você não é o ângulo. Você olha para o ângulo ali formando entre a reta e o eixo x, entre o eixo da horizontal. Esse ângulo você vai olhar para a tangente. Essa tangente do ângulo tira o coeficiente angular. Assim. Esse ângulo aqui, ó, através da tangente dele, né? Você tira o coeficiente angular. É chamado até de m. Né? Essa é uma das formas. Ter o ângulo e tirar a tangente. Mas aqui a gente não tem o ângulo. Como é que eu tiro, então, no caso, a inclinação aqui, referente a essa reta nesse ponto? A gente faz assim. Outra forma da gente encontrar a inclinação da reta, né, é você fazer da seguinte forma. Você vai pegar dois pontos na reta, ok? Pegar dois pontos na reta, por exemplo, x1, y1, x2, y2. E aí o coeficiente angular vai ser o seguinte, vai ser a razão entre a variação das segundas coordenadas, né? Então vai ser y2 menos y1, dividido pela variação das primeiras coordenadas, x2 menos x1. Essa é outra forma de encontrar o coeficiente angular. Ok? E essa fórmula aqui a gente usa para encontrar a derivada. Um ponto a gente já tem. O ponto é esse aqui, ó, o ponto A. Né? O ponto A é a sua imagem. Precisamos de outro ponto aqui na reta. Vamos pegar outro ponto qualquer? Qual ponto eu vou pegar, pessoal? Pega um ponto, né? Você faz um aumento aqui. Você pega um ponto depois de A. Vou chamar esse ponto de X. Não, estou escrevendo ainda não. Estou escrevendo agora, James.
Fiz um ponto X. Vê aí, está aparecendo. Estou fazendo aqui, estou subindo aqui, né? E aí, ó, nesse ponto, né? Nesse ponto X, eu vou ter a imagem dele aqui, o f de x. O f de x. Ok? Tá aparecendo aí? Fiz o x e o f de x lá no gráfico. Beleza. Aí agora com esses dois pontos, eu consigo encontrar a... Congelou? Não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo aqui o x e o f de x aqui, ó. Acabei de circular aí. Tá não, professor. Oxi. Como é que tá aparecendo aqui pra mim? Congelou. Então espera aí. Deixa eu entrar aqui pelo celular para acompanhar. Eu acho que agora apareceu, que apagou a outra parte antiga escrita. Ah, apareceu, né? Tá, deixa eu só entrar pelo meu celular para ficar melhor. Para acompanhar aqui. Mas aí, pessoal, até agora estão entendendo direitinho? Pronto, entrei aqui pelo celular para acompanhar também. Deixa eu só deitar aqui a tela. Que desenho bonito, hein? Pronto, bora lá. Então é o seguinte, gente, ó. Com esses dois pontos, né? Com esses dois pontos aqui na reta. Ó, só um detalhe. Ah, professor, por que o senhor pegou a reta tangente, né? Uma coisa. Poderia ser até uma pergunta para vocês, né? Por que eu peguei uma reta tangente? Porque é o seguinte, gente, a reta tangente é a reta que tem um comportamento mais próximo ao gráfico. Ok? Mais próximo ao gráfico. Então, sempre a gente vai pegar essa reta tangente aqui. Ela que me dá o comportamento mais próximo do gráfico. Beleza? E aí a gente faz o seguinte, gente. Ó. Agora, com esses dois pontos, a gente consegue tirar a inclinação da reta. A inclinação vai ser o seguinte. Vou botar aqui. Lembra da fórmula da inclinação? Vai ser... aqui tem as coordenadas. Ó, do eixo x, do eixo y e do eixo x. Então, vai ser f de x menos f de a dividido pelas coordenadas no eixo x. X menos a. Ok? O coeficiente angular dessa reta, gente, nesse ponto, é dado por essa razão aqui, ó. É dado por essa razão. E aí, para a gente ter a melhor precisão, né, como eu peguei um ponto aqui específico, eu quero encontrar, no caso, o coeficiente mais preciso ainda, então eu vou pegando um ponto mais próximo aqui do ponto A, tirando de novo o coeficiente. Eu vou fazendo isso, vou fazendo isso, vou fazendo isso, até chegar bem próximo do ponto A e ter a melhor inclinação. Então, para a gente aproximar de um ponto, o que a gente faz? A gente joga o limite, né? E a gente joga os pontos aqui, ó, se aproximando de um ponto A. Então, essa razão aqui, que é basicamente o coeficiente angular nesse ponto aqui, é a nossa derivada no ponto A. Beleza? O livro, às vezes, faz assim, né? O livro só faz uma certa mudança de variável. O que ele faz? Ele chama aqui, no caso, essa diferença aqui, ó, né? O x menos o a de h. Às vezes o livro coloca um t, né? X menos a, pode botar um h. O x menos a como sendo um h. Ok? Então vai ficar o seguinte, ó. Aqui embaixo vai ficar h. Aqui vai ficar ainda o f de a. E aqui, ó, quem é o x? É só isolar o x. Passa o a para cá. O x vai ser, no caso, a mais h, né? Vai ficar ali a mais h. E o h vai tender para quanto, né? Se a gente mudou o x para h, então o h vai tender para quanto? Quando o x tender a, vai se aproximar de zero, né? Então h vai tender a zero. Então temos essas duas formas, ou essa aqui com h. É a mesma coisa para tirar a derivada.
Beleza? Por que eu estou fazendo isso, gente? Né? Nosso foco é função de várias variáveis, claro. Mas é porque ó, as funções de várias variáveis, a derivada, é basicamente segue esse modelo aqui, gente. Não vai mudar muita coisa, só vai mudar as direções que a gente vai tomar. Mas a fórmula da inclinação é a mesma, ok? A tendência ao ponto vai ser também a mesma coisa, beleza? Então, é por isso que eu estou fazendo aqui de uma variável para a gente estender agora para várias variáveis reais, viu? Então, aqui é a derivada, a inclinação dessa reta nesse ponto. Ah, professor, para que a gente estuda a derivada? Aí tem várias aplicações, né? A derivada, essa inclinação, gente, me dá o comportamento aqui, ó, basicamente, do gráfico. E esse comportamento dá para saber mais ou menos o que, o gráfico está acontecendo. Por exemplo, se as inclinações estão aumentando, consequentemente o gráfico tem que aumentar também, né? É a lógica, porque a reta tangente, ela se aproxima do Eu não gráfico. sei se Ah, pode falar. tá travando essa aqui ou aí também tá. Tá? Travando meu áudio. Agora não estou escrevendo nada não. Tá parado a tela. Aqui tá. O áudio é? Tá ok o áudio? Ah, agora não estou escrevendo nada. Ah, normal aqui. Ó, na verdade, às vezes o problema não é minha internet, gente. É questão mesmo de processamento do computador. Porque eu tô com muita coisa aqui aberta, programa, gravação, Meet. E aí ele tá gerando esse travamento às vezes. Não é nem internet, é travamento de processamento mesmo. Aí às vezes ele demora a processar a escrita e o áudio às vezes para vocês. E também pega um pouco de efeito da internet também. Mas como eu falei, qualquer coisa, gente, assistam depois a gravação. A gravação vai estar ok direitinho. Beleza, meus amigos. Então vamos agora estender esses conceitos para funções de várias variáveis, né? Aí eu estava falando da parte das aplicações. Então, como eu falei, tem várias aplicações. Uma delas, a derivada acompanha o comportamento do gráfico, né? Então, se a derivada está aumentando, né? As inclinações estão sendo positivas, o gráfico está sendo crescente. É a lógica, viu? Se a derivada está sendo ali negativa, então a minha função está sendo decrescente, viu? Tem várias aplicações. E a principal aplicação que a gente tem é encontrar pontos de máximos e mínimos. Beleza? Vamos lá. Vamos agora puxar para as funções de várias variáveis, né? Então agora a gente vai fazer as derivadas, né? As derivadas para nossas funções de várias variáveis reais. Vamos tomar como base, gente, as nossas funções do R2, né? Vamos tomar um conjunto A do R2 e o nosso contradomínio, né, tá chegando nos números reais. Então a gente vai pegar pares ordenados x e y e vai transformar em f de x e y. Por que eu vou tomar de R2? Porque dá para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Bora lá, meus amigos. Eu vou até corrigir um pouco da minha definição que eu acho que eu fiz em algumas aulas. Bora lá. Opa, mas tá torto, hein? Deixa eu puxar aqui uma reta aqui. Não, acho que nem precisa disso. Dá pra fazer aqui no Shift. Deixa eu ver se dá. Eita. Sumiu minha janela aqui. Deixa eu ver se dá pra ser reto. Meu Deus. Ah, vai puxar a régua mesmo. Pronto. Eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? Ó, gente, vamos definir então no caso as derivadas, né? Bom, seguinte, gente. Vou desenhar aqui embaixo o nosso domínio, né? Conjunto A. Aqui em cima, o gráfico da função, a superfície. Aqui é o nosso gráfico, gente. Então, no caso, a gente está pegando aqui um par ordenado. Vou chamar de AB, né? AB. E aqui em cima vai a sua imagem. Aqui é o F de AB. 'B. 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 '
Não, deixa eu corrigir aqui. Essa altura aqui é o f de AB. Né? Esse ponto aqui está no R3, ele tem as coordenadas A, B e F de AB. São 3 coordenadas. Beleza, gente. Então, ó, seguinte, como eu falei a vocês, para a gente tirar as derivadas, né? Para a gente ter as derivadas, a gente precisa se aproximar desse ponto aqui. A gente vai se aproximar desse ponto, né? E aí, vamos traçar aqui algumas retas e tirar o coeficiente dessas retas. Bom, quais as aproximações que a gente pode fazer em relação a esse ponto AB aqui? Bom, temos várias direções que a gente pode tomar, né? A gente pode tomar uma direção por aqui, a gente pode aproximar por aqui, pode vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Então, temos várias direções aqui. Aí, essas direções podem ser vetores. Aí vai entrar até outro assunto também que a gente já conhece. Bom, vamos tomar direções específicas, né? Que são, vamos tomar basicamente direções referentes aos eixos. Então, temos dois eixos aqui, os eixos das coordenadas, o eixo x e o eixo y. Então, vamos tomar dois caminhos específicos. O eixo x, vamos tomar os coeficientes, né, em direção ao eixo x e também em direção ao eixo y. Ou seja, é paralelo ao eixo x e vai ser paralelo ao eixo y. Primeiro, fazendo aqui, eu vou fazer só a análise do eixo x, depois a outra é de forma análoga. Né? O que acontece, gente? Tomando pontos aqui paralelo ao eixo x, né? Para a gente olhar aqui os coeficientes. Vou tirar os coeficientes angulares aqui, né? Tirar a inclinação da reta. Ó, vai ser o seguinte. Bom, olhando aqui lá em cima, pessoal, no gráfico, né? A gente vai ter uma reta aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma reta tangente. O que acontece? Quais são os pontos que eu vou se aproximar aqui em cima para tirar aquela forma da inclinação? Lembra da forma da inclinação? Vai dividir a variação das coordenadas da segunda coordenada pela variação das primeiras coordenadas. Né? Para encontrar, pessoal, esses pontos aqui na superfície, eu preciso dos pontos aqui embaixo, viu? Dos pontos aqui no domínio. E os pontos que eu vou tomar aqui em cima para tirar justamente essa inclinação vai ser os pontos paralelos ao eixo x. Então, os pontos eles estão aqui, gente, ó, paralelo ao eixo x. Eles vão estar nessa reta aqui. Ó. Essa reta ela é paralela ao eixo x. Quais são as suas imagens? As imagens deles é fácil de ver isso. É só a gente... É como se a gente pegasse essa reta, gente, subisse ela lá em cima, até cortar a superfície. A gente pode fazer isso de forma melhor, né? De forma geométrica, fazendo aqui um plano. Um plano paralelo ao eixo x. Assim. Aí imagine assim, gente, tá aqui a superfície, né? Aí aqui você está passando aqui o plano. Aí ele vai cortar, né? Onde ele cortar, vai me gerar esses pontos aqui, ó. Vai me gerar esses pontos. Quem são esses pontos, professor? Esses pontos são justamente as imagens desses pontos aqui, ó, que eles vêm paralelo ao eixo x. Beleza? Esses pontos. Bem que está o ponto A. O ponto AB, quer dizer, a imagem do ponto AB. Beleza, o que acontece? A derivada, gente, é a mesma coisa, segue a mesma notação, a mesma definição, é a inclinação da reta aqui, dessa reta. Só estamos vendo quais as direções que a gente está tomando para tirar essas inclinações, quais as direções que a gente vai tomar o coeficiente angular. Então, o que acontece? Os pontos que eu vou tomar é essas direções, gente, são esses pontos aqui, ó. São esses pontos aqui no gráfico. No gráfico não, na superfície, né, que fala. E aí, ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês, pessoal. Eu vou dar um zoom e vou fazer isso deitado para vocês visualizarem ainda melhor. Vou pegar só dois eixos. Vou pegar só o eixo X e o eixo Y para ficar ainda melhor. Tentem imaginar, pessoal. Peguem esse gráfico aqui e tentem deitar ele. Deitando em relação aqui, ó, em relação ao plano YZ. Vocês conseguem fazer isso? Visualizar isso? Pegar o eixo X, Y, Z e deitar. Aí eu vou deitar, ó, em relação a Z e em relação a X. Para ficar melhor, para vocês visualizar melhor. Ó, aí a superfície ela tá mais ou menos assim, né? Quando a gente deitar, gente, o plano é como se você tivesse uma folha em pé, né? E aí a folha vai ficar deitada, mais ou menos assim.
que é o plano, né? E aí, ó, a gente tem justamente o seguinte. A gente vai ter, aqui no caso, né, o gráfico da função, a parte do gráfico. E bem aqui a gente tem a reta tangente. No ponto, né? No ponto, aqui eu vou botar só a coordenada do ponto A, porque eu estou pegando só o eixo X. A coordenada no ponto Y é quanto? Tá aqui, ó, é B, viu? É fixa. Todos os pontos, pessoal, em relação a paralela ao eixo X, né? A gente vê que as coordenadas do eixo Y são fixas, são B. Não passa disso. O que varia aqui, ó, é as coordenadas do ponto A, viu? É por isso que a gente toma ali como sendo constante. Eu estou fazendo isso só para a gente comparar com a forma de uma variável, né? E aqui, gente, vai ser justamente a imagem do ponto AB. Aí observe, ó, agora eu vou tirar bem aqui nesse ponto, eu vou tirar a fórmula da derivada, a inclinação da reta. Lembram da fórmula? Eu acabei de colocar. Como é que eu tiro aqui a inclinação desse ponto? Vou pegar aqui um ponto qualquer. Vou pegar aqui um ponto de coordenada x, y, viu? X, y. Lembrando, nesse plano aqui paralelo, né? A segunda coordenada ela é constante, ela é b, viu? Aqui só está o x, mas a segunda coordenada é b. A primeira é x. E aí, aqui eu vou tirar a sua imagem. Vou tirar aqui a sua imagem. É para ser um pouco... Aqui é a imagem do ponto XB. Beleza? Aí agora, para tirar essa inclinação, eu faço o seguinte. Então, a minha inclinação, né, vai ser o seguinte. Vai ser a razão das imagens, né, subtraído, menos a razão aqui dessas coordenadas aqui no eixo X. Então, vai ficar assim, ó, f de xb menos o f de ab dividido por x menos a. Como eu quero a inclinação desse ponto, né, eu faço o seguinte. Então, eu faço esse x tender ao ponto A. Então, eu jogo com o x tendendo a A. Eu jogo o limite. Aqui. Limite com o x tendendo a A. Então, essa derivada aqui, em relação ao eixo x, ela tem um nome específico, né, que é chamada de derivada parcial. E a gente usa a seguinte notação. A gente usa essa notação aqui, ó, que é esse... Esqueci o nome dessa letra aqui agora, acabei de esquecer. Enfim. A gente usa essa simbologia aqui para representar a derivada parcial em relação à primeira coordenada, né, no ponto AB. Ok? Então é massa, gente. Quando entende toda essa lógica para chegar aqui, é bem bacana. Às vezes você vê no livro assim, professor, no livro tem um T. É a mesma coisa, gente. O que foi que ele fez? Ele chamou essa diferença aqui de T. Então o que acontece? O x menos a aqui embaixo é um T. Lembra lá do livro? Quem é o x? O x, ó, eu sei que x menos a é o t. Isolando o x, né? O x passando lá para o outro lado. O x, então, no caso, é a mais t. Então, aqui vai ficar a mais t. Né? A segunda aqui é b, né? A é del, né? Menos o f de ab. Quando o limite, quando x, agora não é x, né? O x tendendo a a, então o t tende a zero. Beleza? Então, a derivada parcial, gente, sai, então, através desse limite aqui, ó. Ok? Aqui eu só estou mostrando para vocês de onde vem toda a fórmula. Professor, precisa saber de tudo isso? Tecnicamente, na prova você não precisa fazer todo esse desenho, né? Só mesmo a forma, gente. Viu? Aqui eu só estou mostrando de onde vem, que é interessante. Então é isso, gente, né? Então a função de várias variáveis reais, né? A gente tem, no caso, chamadas de derivadas parciais, que são as derivadas em relação a cada eixo coordenado, né? A cada eixo. Se a função é do R2, então ela tem dois eixos. Então você tem uma derivada em relação ao eixo X e você tem uma derivada parcial em relação ao eixo Y. Você tem duas formas de tirar essas derivadas parciais, ou através do limite, né? Ou então a gente usando nossos conhecimentos diretos, né? Nossos conhecimentos de tabelas de derivadas. A gente usa nossas tabelas de derivadas. Só um detalhe.
quando a gente for fazer por essas tabelas de derivadas, né? A derivada da função constante é zero. Só um detalhe. O caminho que eu estou tomando a direção, eu estou tomando a derivada parcial, você tem que analisar, né, o outro caminho, né, o outro eixo, botar aqui o outro eixo, a variável sendo constante. Beleza? Então a gente tem essas duas formas de tirar os derivados parciais, ou pelo limite, pela definição, ou então pela tabela de derivados, considerando o outro eixo, né, a outra variável sendo constante. Beleza? Vamos fazer exemplos. Qualquer coisa a gente pode me perguntar, viu? Fique à vontade. O professor está enrolando muito, né? Por exemplo, chegando nas questões. Gente, eu sei que eu enrolo um pouco, mas é só para conhecimento mesmo. Porque no livro só dá a definição para você, só dá a fórmula, né? E é sempre bom saber de onde vem aquela fórmula. Por que tem aquele T ali? De onde vem aquele T? Então é interessante. Eu, quando estudava, né, até hoje, quando eu estudo, quando eu vejo uma fórmula, eu quero saber de onde vem aquele T ali, para que tem. Né? Vamos fazer questões. Vamos lá, vamos fazer exercícios. Bora lá. A gente vai fazer algumas derivadas parciais. Primeiro, vamos treinar usando a definição. Vamos tirar as derivadas parciais. Né, as parciais, usando a definição, através do limite. Beleza? Eu vou tomar aqui até uma questão da lista variativa. Vou tomar a letra C. A função era assim. Ó. F de xy igual a x ao quadrado, y, mais 3y ao quadrado. Vamos tirar as derivadas parciais. Eu vou fazer só uma. A outra vocês é de forma análoga, beleza? Bora lá. Vamos tirar a derivada parcial dessa função em relação a x. Só usando a definição, gente. Então, a fórmula é a seguinte, né? É o limite, né? Você pode usar tanto x tendendo a um ponto específico ou t, vou usar o t. Limite com t tendendo a zero, né? Aí você tem uma variação aqui na primeira coordenada, então vai ficar a mais t. Segunda coordenada é constante, é b, menos o f de ab, dividido por t. Professor, quem é esse AB, né? Quem é esse A e quem é esse B? Gente, esse AB é um ponto qualquer. Toda vez que eu estou tirando a derivada, eu estou tirando em um ponto. Beleza? Em um ponto específico. Como ele quer a derivada geral, então eu vou botar um ponto qualquer de coordenadas AB. E aí eu vou descobrir como é que é a regra para esse ponto. Como ele é qualquer, então funciona para todos os pontos. Por exemplo, se eu achei que a minha derivada parcial deu 2A vezes B, isso significa o quê? Isso significa o seguinte, o A é a primeira coordenada e o B é a segunda coordenada. Isso significa o seguinte, que a derivada da função em qualquer ponto, né, vai ser 2 vezes a primeira coordenada vezes a segunda coordenada. Ou então você quiser botar 2xy. Viu? E aí, gente, ó, agora é só jogar aqui a função com essas alterações aqui. Ó. Você pode fazer isso separado, você já pode colocar tudo isso incluso, né? Eu vou fazer separado para a gente fazer, depois a gente faz de forma mais rápida. Vamos lá. Vou colocar aqui primeiramente o mais fácil, o f de AB. Quem é o f de AB? É só trocar o x por A e o B e o y por B, né? Então vamos lá, na fórmula, gente, vai ficar o quê? A ao quadrado vezes B mais 3 vezes B ao quadrado, né? Dá para fazer alguma coisa aqui? Acho que não, né? Deixa assim. Vamos tirar a variação. Deixa eu ver, a internet está caindo. A internet caiu, né, pessoal? Voltou, né? Aqui foi a internet mesmo. A internet caiu. Voltou, professor. Voltou, né? Vamos lá, vamos tirar essa variação aqui, ó. O f de A mais T, né? Com seno B constante. Só jogar na função. O A mais T vai ser o X e o B vai ser o B. O Y vai ser o B. Tome um cuidado, gente. Tudo que é multiplicação, potência, quando é mais de um termo na expressão, bota em parênteses. Por exemplo, aqui ó, vai ficar o x ao quadrado. Só que é o x, A mais T. Então vai botar um parênteses, porque é dois termos ao mesmo tempo. A mais T ao quadrado, vezes o Y, que é B, né?
Tá bom, James, tá bom, sem problema. Depois você assistir o final da gravação. Mais 3 vezes o y, né? O y vai ser b. B ao quadrado. Dá pra gente simplificar aqui? Dá pra gente fazer uma arrumada, né? Dá pra gente tirar o quadrado aqui, por enquanto, né? Tirando o quadrado, aí você usa produtos notáveis, né? Então fica o primeiro termo ao quadrado, fica a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, a vezes t, at, né? Mais o segundo termo ao quadrado, t ao quadrado é t ao quadrado. Lembrando que é dentro do parênteses. Por que eu vou deixar o parênteses ainda? Porque fora isso tem um b multiplicando. E eu vou deixar o parênteses porque esse b tem que multiplicar todo mundo que ficou. Viu? Mais 3b ao quadrado. Beleza, gente? Simplificando, o que é que eu posso fazer aqui agora? O b, ó, ele está multiplicando todo o parênteses, então o b vai te multiplicar todos os termos aqui. Então fica a ao quadrado vezes b, mais 2atb, né? Mais t ao quadrado b, mais 3b ao quadrado. Né? Vou deixar assim por enquanto, depois no próprio limite eu vou ver se tem como mais simplificar melhor. Vou deixar assim por enquanto as minhas variações e agora eu vou jogar tudo isso agora no meu limite, que é a minha derivada parcial. Então, a derivada minha parcial da minha função no ponto em relação ao eixo x, né? No ponto AB. Você pode deixar assim, pessoal, sem o ponto, ou se quiser botar também, é a mesma coisa. Quando eu não estou colocando, gente, é porque eu estou pegando um ponto qualquer, um ponto AB. E aí, isso aqui vai ser o limite com o t tendendo a zero. E aí, vamos substituir. Quem é o f de A mais t, né? B. Tá aqui, ó. Vai ficar A ao quadrado vezes B mais 2ATB mais t ao quadrado b mais 3b ao quadrado menos a imagem do ponto AB. A imagem do ponto AB é A ao quadrado b mais 3b ao quadrado. Tomem cuidado, gente. Como tem esse menos fora, esse menos ele tem que pegar os dois termos ao mesmo tempo. Então, para você não errar essa conta, é bom colocar um parênteses. A ao quadrado b mais 3b ao quadrado. Ou então, se você quiser trocar o sinal já direto, né? E vamos repetir o t lá embaixo. Bom, esse T lá embaixo, a gente vai usar ele em algum momento para cancelar em cima, né? Para cortar em cima. Mas eu só posso cancelar em cima se o T estiver lá em cima multiplicando. Ainda não tenho essa garantia que o T está multiplicando todos os termos. Então, vou tentar fazer aqui Vou ver o que eu posso fazer. Ó, eu vou fazer lá alguns cortes diretos. Primeiro, o A ao quadrado vezes B, ó, aqui vai ficar menos A ao quadrado vezes B. Então, eu posso cortar, né? Ó, esse com esse. Ok? O que eu posso cortar mais? Ó, esse aqui, ó, 3b ao quadrado, aqui vai ficar também menos 3b ao quadrado, então vai sumir também. Beleza? E aí vai sobrar só esses dois termos aqui em cima. Aqui é um t, viu, gente? Tá parecendo um mais, né? Mas é um t. 2atb mais t ao quadrado b. Viu? Sobrar esses dois termos em cima e vai sobrar esse aqui embaixo. Limite de 2atb, né? Mais t ao quadrado b dividido por t, com t tendendo a zero. Bom, e aí, né, eu só posso cortar esse t de cima com t, esse t de baixo com t em cima, se o t estiver multiplicando todos os termos de cima. O t está multiplicando, né, só não está de forma clara. Né? Mas vocês podem ver isso de forma clara colocando o t em evidência. Ó, o t está aqui e o t está aqui também, então eu posso colocar o t em evidência. Botando o t em evidência, né, vai ficar, abre parênteses, né, vai ficar 2ab, só puxar o t, só puxei o t, né? Aqui, quando eu puxar um t, vai sobrar ainda um t, porque aqui está ao quadrado. Então, vai ficar tb dividido por t. Aí, agora sim, agora eu posso cortar esse t de cima com esse t de baixo. Por quê? Só por causa do limite, viu, gente? Porque o limite está indo para zero. Ah, professor, mas aqui é zero? Não. Aqui está indo para zero. Ou seja, os valores são próximos de zero. E nunca é zero. Se nunca é zero, então posso fazer essa divisão. Beleza, gente? E aí, o que sobrar agora, eu vou lá e vou substituir com o t tendendo a zero. Aí, quando eu substituir aqui, gente, com o t tendendo a zero, isso aqui vai para zero. Viu? E aí vai sobrar somente o 2ab. Beleza? Então, a derivada parcial em relação a x vai ficar 2ab. Se você quiser ainda colocar de forma genérica, né, você está representando as primeiras coordenadas por x e as segundas coordenadas por y, então significa o seguinte, que a derivada parcial em relação a x é 2 vezes a primeira coordenada vezes a segunda coordenada de qualquer ponto, né? Então, tecnicamente,
a derivada parcial em relação a x vai ficar 2 vezes x vezes y. O bom desses limites aqui, gente, é que você ainda pode conferir. Como você pode conferir? Você sabe fazer essa derivada aqui de forma direta, sem ser pelo limite, né? Se a gente fosse fazer de forma direta, o que é que aconteceu? O y sendo constante. Ia repetir o y, né? Porque ele está multiplicando, derivada de x ao quadrado. 2x, 2xy. E aqui, ó, como não tem x, é zero. Então vai dar 2xy. Bateu, ó. Ok? Beleza, gente? E é isso que é uma questão dessa na prova. Dá para fazer, né? Tranquilo? As continhas aí, né? Entenderam mesmo, gente? Qualquer dúvida, a gente pode perguntar. Viu? Pronto. Acho que vocês deram uma treinada disso aí na lista avaliativa, né? A lista avaliativa tinha a primeira, a letra A, a letra B, a letra C, que é a letra C, né? Conferiram de vocês, a correta de vocês. Bora lá. Então, ninguém tem dúvidas, pessoal. Vamos dar continuidade, né? Para a gente não perder tempo. Eu vou fazer outra por definição, só que eu vou pegar uma função diferente. Outra questão. Vou tomar... Essa é da lista também, se eu não me engano. Uma função por partes. X, y. X ao quadrado mais y ao quadrado. É que ele fala o seguinte. Aí ele pede as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Bora lá. Vou fazer também da mesma forma. Vou fazer só uma, vocês fazem as demais. Eu vou fazer aqui em relação a y. Aí vocês fazem em relação a x. Para a gente ver um pouco da diferença do limite. A diferença vai ser só a seguinte, gente. É que a nossa variação é aqui na segunda coordenada. E a primeira coordenada vai ser constante, vai ser a. Ok? Só um detalhe, gente. Essa função, ela é por partes. Professor, ela tem duas partes. Qual das duas partes eu utilizar para encontrar o limite? Aí você tem que ver. Você tem que ver o limite e qual parte você vai utilizar. Viu? Ele pede a derivada parcial. Como ele não falou quem é a função, como ele não falou, quer dizer, como ele não falou quem é o ponto, então a gente vai analisar todos os pontos da função. Viu? Essa função ela é quebrada em duas partes. Quando é 0, 0, né, quando é na origem, dá 0 a imagem. Os pontos que são diferentes da origem é dado por essa regra aqui. Então a gente vai analisar essas duas situações também. As derivadas parciais em relação ao ponto 0 e as derivadas parciais em relação aos pontos que são diferentes de 0. Vou começar pelo mais fácil. Que é esse aqui. A derivada parcial no ponto 0, 0. Não, essa aqui não é mais fácil, não. A outra aqui é mais fácil. Foi mal. Deixa eu corrigir. Não, vou botar a regra geral para não acabar confundido. Mas tem uma aqui que é direta. Né? Vamos lá, vamos tirar as derivadas parciais num ponto qualquer, num ponto AB. Bora lá. Então é o seguinte, isso aqui vai ser igual, né? Limite. Eu fiz em relação a y, né? Em relação a y. Em relação a y, né? Limite com o θ tendendo a zero, né? O que muda? A variação agora é na segunda coordenada. Então vai ficar, a primeira vai ser constante, vai ser A, né? Vai ficar B mais T menos o F de AB. Essa é a forma. Essa é a forma. Vamos só substituir pelas nossas variações aqui. Vamos lá, nossas variações. O que acontece? Se esse ponto AB
ele fosse o ponto, né? Esse ponto AB fosse o ponto 0, 0, como é que ia ficar aqui o nosso limite? Bora ver. Se fosse a nossa derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0, é só substituir, gente, o a por 0 e o b por 0, só isso. Ficar o limite com t tendendo a 0, né? O f de 0 mais 0 mais t menos o f de 0, 0 dividido por t. Quanto é que isso vai dar? Dá 0, né? Vocês conseguem ver que dá 0? Bom, esse aqui eu sei que é 0, né? A imagem do ponto 0 é 0. E aqui, ó, isso aqui também vai ser 0. Por que que vai ser 0? Dependente do t. Por que que vai ser 0? Por causa do seguinte, dependente do t não. O t não pode ser 0. Eu sei que o t não é 0 porque está tendendo a 0. Porque, ó, se a primeira coordenada for 0, coloque um 0 bem aqui, gente, no x. Se aqui for 0, aqui em cima vai dar 0. Né? Ó, vou fazer aqui. A regra é assim. Trocando o x por 0 e trocando o y por t. Né? Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar t. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar t. 0 vezes t é 0. 0 aqui vai ficar 0, né? T ao quadrado vai ficar t ao quadrado. Quanto é 0 dividido por t ao quadrado? O t ao quadrado, gente, não é 0, viu? Porque está tendendo a 0. Então, são pontos diferentes de 0. Então, 0 dividido por uma coisa que não é 0, então dá quanto? 0. A imagem que é 0. 0 dividido por t vai dar 0 também. Beleza? A outra também vai dar 0 também. Porque, ó, a segunda coordenada dando 0, aqui vai multiplicar por 0, vai zerar também. Vai dar 0. E aí, para a gente encerrar agora, a derivada parcial, né? Com os pontos diferentes da origem. Então, vou pegar um ponto AB qualquer. Ponto diferente da origem. Derivada parcial em relação a y num ponto AB. Esse ponto é diferente da origem, então é um ponto qualquer. Agora eu vou jogar a fórmula novamente. Com t tendendo a 0, o f de A mais bt menos o f de AB dividido por t. Precisamos encontrar quanto é essa função aqui e encontrar a imagem desse ponto aqui. Bora abrir outro quadro aqui. Precisamos encontrar o f de AB e o f de A mais bt. Lembram da função, gente? Como é que é a função? Vou só trocar as coordenadas. A função é assim, ó. Corrija aí se eu estiver errado. A função é assim. O nosso ponto AB ele é diferente da origem, né? Como ele é diferente da origem, qual é a regra que eu vou utilizar para encontrar a imagem dele? Eu vou usar essa. Eu vou só trocar o A por o X por A e o B e o Y por B. Então vai ficar AB, né? Dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Agora o F de A, né? TB ou BT, tanto faz. Vai dar quanto? É a mesma coisa. Esse ponto aqui, ele é também diferente da origem. Então eu vou usar essa regra de baixo, ou essa regra de cima. Só trocar o X por A e o Y por BT. Substituindo na fórmula, a gente vai ficar A vezes BT dividido por A ao quadrado mais, vai ficar AB mais T ao quadrado. Vai dar quanto? Só continha, né? Fazer direto, ó, vai ficar A, vai ficar AB, né? Mais AT. Aqui embaixo vai ficar A ao quadrado. Aqui embaixo, tirando o quadrado, vai ficar o quê? B ao quadrado mais 2 vezes BT mais T ao quadrado. Ok? Dá para simplificar? Não, não dá não, né? Vamos voltar para o limite. Derivada parcial em relação a y no ponto AB, né? Vai ser o limite com t tendendo a 0. Vou substituir essa primeira imagem aqui, ó, por essa regra aí, ó.
menos a imagem do ponto AB, que é essa aqui. Tudo isso dividido por t. E agora vamos fazer as contas, né? Eita, questão grande. Bora lá. Professor, só uma pergunta aqui. Vai perguntar. No caso aí, a pessoa quisesse resolver pelaquela regra do quociente, dava? Tipo, ia fazer a derivada direto? Não, era no caso, era a derivada do de cima vezes a de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado, aquela regra lá. Sim, sim, sim. No caso, esse aí, que nem a questão passada eu fiz, Antônio. Esse aqui, né? Por exemplo, quando ele pede para fazer a derivada parcial, a gente tem duas formas de fazer. Tá aqui, ou pelo limite, ou pela tabela de derivadas. Que é essas regras aí, regra da multiplicação, regra da divisão, que é a regra do quociente, repete constante, todas essas regras aí, essa é pela tabela das derivadas. Então vai depender da questão. Se ele pedir na questão, determine a derivada pelo limite, aí você tem que fazer pelo esse limite aqui. Determine a derivada. Quando ele falar assim, só a derivada, você pode fazer de forma geral. Você pode fazer só pelas tabelas, só considerando uma função constante. Assim, tecnicamente, não estaria errado. Não estaria errado você fazer pelo quociente. Você só ia justificar. Por que você está usando a do quociente, né? Porque no caso você está usando a função de cima. Por que você não está usando a função de baixo? Aí você só faz essa justificativa. As derivadas parciais do ponto 0,0 vai cair na função de baixo, que vai dar zero. As derivadas parciais em relação aos pontos de cima, a gente vai pegar a função de cima. E aí, essa função de cima, como ela é um quociente, como ela é uma divisão, a gente pode usar a regra do quociente. Viu? Pode fazer, Antônio. Se ele não mencionar nada na questão, se ele não mencionar nada, como na questão ele não mencionou, você pode fazer direto. Agora, se ele pedir isso pelo limite, você teria que fazer isso aqui, que eu estou fazendo. Viu? Mas vou terminar aqui. Depois a gente faz pelo quociente rapidão, só para a gente conferir a resposta. Ó, vou fazer aqui direto, gente. Aqui é soma de fração. Viu? Vou fazer direto. Vou multiplicar esse por esse, repetir aqui o menos, vou multiplicar esse por esse, multiplicar os dois de baixo. Vou fazer já tudo multiplicado distributivo. A distributiva é o seguinte, vou segurar esse e vou multiplicar pelo a ao quadrado. Depois, vou multiplicar todo mundo aqui que eu circulei pelo b ao quadrado. Distributiva, viu? Que nem, não sei se vocês assistiram a aula de álgebra superior, aquela de polinômios que eu fiz, a última aula. É tipo isso, eu estou fazendo a multiplicação aqui. Ó. Você pode fazer assim também uma distributiva. Você bota aqui os termos. Aí depois sai multiplicando um por um. E depois tira aqui as diagonais. É mais ou menos isso aqui. Quem já assistiu a última aula que eu fiz de álgebra superior? Multiplicação de polinômios. Vamos lá. AB vezes o a ao quadrado vai ficar a ao cubo b. Né? AT vezes a ao quadrado vai ficar a ao cubo t. Agora vamos multiplicar pelo b, né? Distributivo. Vai ficar AB ao cubo mais ATB ao quadrado, né? Agora eu vou multiplicar por menos o AB, todo mundo aqui. Né? Vamos lá. Vai ficar menos A ao cubo B. Aqui vai ficar menos AB ao cubo. Aqui vai ficar menos aqui, ó. Menos, tomara que vocês estejam acompanhando. 2AB ao quadrado T. E aqui vai ficar menos ABT ao quadrado. Viram tudo isso? Dividido pela multiplicação desses dois termos aqui. Pronto. Pela multiplicação desses dois termos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar do jeito que está. Eu vou só multiplicar. Vou só ajeitar a multiplicação.
Vamos ver o que a gente pode cortar aqui. O que a gente pode cortar, meus amigos? Esse com esse, né? Esse com esse. Esse com esse, né? Confirmei. Só, né? Só. Só. Pronto. Vou reescrever o que sobrou, né? Oh, conta boa, hein? Vou reescrever aqui essa derivada parcial. Limite, eu vou já apagar, viu, gente? É que eu gosto de fazer em cima aqui para anotar. Sobrou o a ao cubo t menos o abt ao quadrado, dividido por todo mundo lá embaixo. E ainda tudo isso dividido por t. Pronto, ficou assim, gente. O que é que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu vou fazer divisão de fração. Para cortar o t lá de cima com o t de baixo. Divisão de fração. Vou conservar de cima, viu? E vou botar o t em evidência. Ó, tem um t aqui também. Vou botar o t em evidência. Botando o t em evidência, fica t ao cubo menos abt. Vou botar em evidência, né? Aí vou divisão de fração. Vou conservar a primeira fração. Tá faltando um termo? Qual é, Marco, que tá faltando? Pera aí, esse com esse foi embora. Tá. Espera aí. Ah, tá, eu já vi aqui, né? Aqui vai ficar... Aqui é ATB ao quadrado e aqui é menos 2 ATB ao quadrado, né? Aqui é duas vezes. Tirando 1, sobra 1, né? Isso, muito bem. Já nem vi isso. Sobra 1. Sobra menos 1 ABT com B ao quadrado. Mesmo assim, vou colocar em evidência, né? Colocando aqui em cima em evidência, vai ficar menos AB ao quadrado. Beleza. A divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é t. Invertendo ela, fica 1 sobre t. O que acontece? Corta o t de cima com o t de baixo, vai embora, né? E aí eu vou jogar o limite com o t tendendo a zero. Zero. Zero, né? O que mais vai para zero? Zero. O que mais vai dar zero? Zero, né? E aí vai sobrar a ao cubo menos ab ao quadrado, dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado vai dar quanto? Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado ao quadrado. T ao quadrado. Aqui eu já joguei o t, né? Tiro o limite. E já é o resultado. Bom, essa é a derivada parcial, né? Se a gente quiser botar o valor genérico, né? Então, a nossa derivada parcial em relação a y é igual a, troca o a por x e o b por y. Fica, então, x ao cubo menos xy ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Aí o bom que a gente pode conferir, né? Vamos conferir, Antônio, com a regra do quociente, né? A função era xy, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Em relação a y, conservo x, né? A primeira em relação a y vai ficar x, peraí, x menos, em relação a y aqui, vai ficar, quer dizer, fazer direito. Em relação a y, vai dar x, né? Vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, menos, repete de cima, vezes a derivada da de baixo em relação a y. A derivada de baixo em relação a y vai dar quanto? Vai dar 2y, né? Dividido pela de baixo ao quadrado.
Bora ver se vai dar a mesma coisa. Fazer bem que é distributiva. X ao cubo mais xy ao quadrado, né? Aqui vai dar quanto? Menos 2xy ao quadrado. Aí esse com esse dá para subtrair, né? Ainda vai sobrar ainda 1 menos xy ao quadrado. Bateu, né? Mesma coisa. Fez pelo quociente, foi, Antônio? Sim, professor, sim. Pronto. E aí, pessoal? Alguma dúvida assim em relação à derivada pelo limite, pela definição? Questão boa, né? Tranquilo? Por enquanto, ok, né? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um exercício para vocês. Eu não vou responder, vou deixar aqui em jogo para vocês. Exercício para casa. Vou dar aqui uma função. E quero que vocês encontrem as derivadas parciais em relação a x e y no ponto 1. Tentem fazer essa questão depois. Aí é aquela história. Se a função tem duas partes, qual das partes você vai utilizar? Você tem que saber qual das duas você vai utilizar e por quê. Beleza? Depois vocês copiam direitinho na gravação. Vocês tiram um print aí, vocês copiam direitinho na gravação. Vamos lá, senão a gente não dá tempo de ver tudo, né? Bom, vou passar, gente. Deixa aqui. Vamos fazer um de gradiente? Bora fazer um de gradiente? Bora lá. Seguinte, pessoal. A gente viu que a derivada... Deixa eu ver se ainda tem aqui montado alguma coisa. Um desenho bonito. Acho que tem, né? Tá aqui. A gente viu que as nossas derivadas parciais, elas são, a gente está se aproximando do ponto pelo eixo x, por aqui, ou então pelo eixo y. Tá, já já. A gente está se aproximando em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Essas duas direções. Mas aí, se eu quisesse me aproximar de um ponto por outra direção, se eu quisesse se aproximar do ponto xy, né, no ponto AB, digamos, por essa direção aqui, ó. Como é que eu faço? Quer dizer, será que tem uma derivada também por esse caminho, por essa direção? Ou só tem essas derivadas parciais só em relação à direção dos eixos das coordenadas? Temos, né? A gente pode tirar a derivada aqui em relação a um ponto e se aproximar desse ponto, variar por esse ponto, por qualquer direção aqui no domínio. Beleza? São as chamadas de derivadas direcionais. A gente só precisa encontrar um vetor, aqui no caso no R3, né? No caso em R2, um vetor que tem a sua direção a mesma desse caminho. E aí a gente vai tirar a derivada direcional. Deixa eu voltar ali na questão. Ok? Vocês tiram o print aí, depois vocês copiam direitinho. Bom, vou passar. Vamos fechar. Bom,
Então, derivado direcional. Eu não vou fazer questão de derivado direcional, vou só comentar com vocês. Eu fiz uma nas minhas gravações, né? Então, derivado direcional, a gente está fazendo a derivada da função em relação a um vetor, viu? Num ponto AB, né? Qual é a diferença? O que é que muda, professor, no limite? Muda o seguinte, a variação é a mesma aqui, só muda o seguinte, que você vai tomar agora, né, o caminho lá, tá aqui. O eixo X, o eixo Y, né? Se você está tomando em direção a um vetor, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, né? Esse ponto é justamente você só pegou esse ponto aqui, né, e puxou ele na direção desse vetor. Quando você puxa algo na direção de um vetor, você está só fazendo o seguinte, você só está pegando um vetor e multiplicando por uma constante, viu? Então esse ponto bem aqui, ó, o ponto AB arrastado para cá, esse esse ponto aqui de coordenada AB mais T vezes o vetor. No caso, vezes as coordenadas do vetor. Então, tomar a derivada direcional em relação à direção do vetor V, né? Botar aqui o vetor V de coordenadas alfa e beta. Então, vai ficar aqui, vai ficar o F, né? Vou botar aqui um colchete de AB mais T, que multiplica o vetor V, ou seja, que vai multiplicar as coordenadas do vetor V, que vai ser alfa e beta, menos a imagem no ponto. Então você vai fazer essa alteração aqui, ó, na primeira imagem e depois tirar esse limite. Aí você acha a derivada direcional. Tem livros que para tomar essa precisão ainda melhor ainda da reta, toma esse vetor aqui como sendo unitário. Lembra o que é um vetor unitário, lá da geometria analítica? Mas isso assim não é algo necessário, assim, não é obrigatório. Mas se ele for unitário é melhor, que a precisão dele, né, é melhor ainda, porque todo vetor unitário, o que é um vetor unitário? Quem é que sabe? O que é? Isso, a norma dele é igual a 1, ou seja, o tamanho dele é igual a 1. Então, você tomar um vetor naquela direção ali, que o tamanho dele é pequeno, né, você tem mais precisão em tirar a derivada. Beleza, bora ver aqui gradiente e fazer uma questão. O gradiente, gente, é um vetor específico que a gente encontra através das derivadas, né? O gradiente é representado assim, a gente coloca um delta de cabeça para baixo e coloca aqui a função. Então, o gradiente de uma função é um vetor cujas suas coordenadas é formada pelas derivadas parciais em relação às coordenadas do ponto, né? Se for um vetor de R2, então vai ser um vetor de coordenadas. A primeira coordenada vai ser a derivada parcial em relação a x e a segunda coordenada vai ser a derivada parcial em relação a y. Então, para tirar o gradiente de uma função, você tira as derivadas parciais e depois forma um vetor. Você bota ele em pares ordenados, né? Ou em triplas ordenadas, dependendo de quantas coordenadas tem o vetor, né? Ou a função também. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Vou pegar o exemplo do livro não, da lista variativa. Vou pegar aquela que é assim, z igual ao seno de 3x mais y, o ponto é 0 pi sobre 2, né? Letra B. Bora lá, vamos tirar o gradiente dessa função. Para tirar o gradiente, eu preciso das derivadas parciais. Então, vou tirar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Okay? Em relação a x, vai dar quanto? Ó, vejam aqui, gente, que no meio dessa função aqui, né, essa função seno, ela é um pouco composta. Viu? Então, a gente vai usar uma regra da cadeia de forma simples. Derivada parcial em relação a x vai ser regra da cadeia, viu? Essa função seno, ela
ela é a de fora, e a de dentro é 3x mais y. Derivada de fora vai ser o derivado do seno é o cosseno, né? Repete a função de dentro, que é 3x mais y, vezes, aqui é a regra da cadeia, viu, gente? Eu já estou usando. Vezes a derivada da função de dentro, vezes a derivada da função que tem dentro do parênteses. Derivada aqui, ó, dessa função em relação a x. Vai ficar 3, né? Derivada de x é 1, então vai sobrar somente o 3. E a derivada de y é 0, porque em relação a x, o y é constante. Então fica 3 vezes o cosseno de 3x mais y. Pelo amor de Deus, gente, não façam algo assim não, ó. Tá aqui, cosseno de x vezes x. Não vão fazer isso aqui não. Não façam isso, viu? Pelo amor de Deus. Viu? Não pode fazer isso. Se você tem algo que está multiplicando a função cosseno, exponencial e logaritmo, não pode mexer aqui dentro. Não pode. Pelo amor de Deus. Não vamos pegar esse 3 e multiplicar aqui dentro, não. Viu? Cosseno de x vezes x é cosseno de x vezes x. Não dá para fazer nada. O máximo que você pode fazer é pegar esse x, botar ele aqui na frente multiplicando. Só isso. Mas não vamos botar cosseno de x ao quadrado não, porque senão, se eu pegar uma prova assim, eu passo uma noite sem dormir, gente. Com esse negócio aqui, ó. Com essa conta. Não faça isso. Então esse 3, a única coisa que eu posso fazer é jogar ele para frente, que é multiplicando a função cosseno. Beleza? Sério, gente. Vamos tirar a derivada parcial em relação a y. Bora lá. Mesma coisa, né? Vai ficar a derivada do seno é o cosseno, né? Repete a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro agora em relação a y. O 3x é constante, 0. O de y é 1, né? Então vai ficar o cosseno de 3x mais y, que é vezes 1, é ele mesmo. Okay? Bom, quando eu não coloquei nem pontos para x e para y, então é porque é o gradiente de forma geral. Então, o gradiente dessa função para todos os pontos, né, de coordenadas x e y, que é formado justamente pelas derivadas parciais, ele é assim. Suas coordenadas do vetor vai ser a primeira, 3 cosseno de 3x mais y, e a segunda é cosseno de 3x mais y. Mas como ele quer num ponto específico, eu vou fazer o seguinte, é só pegar aqui o gradiente já montado, eu vou substituir o x pela primeira coordenada e o y pela segunda. Então, o gradiente dessa função no ponto 0 e π sobre 2, né? O x vai ser 0 e o y vai ser π sobre 2. Então, vai ficar parênteses, porque é um vetor, viu? 3 vezes o cosseno de... Vou fazer direto. 3 vezes 0 é 0. 0 mais π sobre 2, vírgula, cosseno de 3 vezes 0 é 0, mais 0 mais π sobre 2. Ou seja, vai ficar 3 vezes o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Um detalhe aqui, gente, só para comentar algo com vocês, né? Todo mundo está pagando cálculo numérico. Detalhe, essas funções cosseno, tangente, seno, né? São funções trigonométricas. As unidades que a gente coloca dentro são duas. Ou em graus ou em radiano. Então você tem que ser bem específico. O que você está tirando o cosseno, o que você está tirando o seno e a tangente. O que você jogar lá, o cara tem dois formatos. Ou em graus ou em radiano. Viu? Quando você não fala, ou quando você não coloca aqui a bolinhazinha no número aqui, no cara, é porque o cara não é graus, ou ele vai ser em radianos. Por exemplo, se você botar assim 3, é porque é 3 graus, tem a bolinha. Se você não colocar a bolinha, você está tirando o cosseno de 3. 3 em quê? 3 radianos. Viu? Eu estou falando isso porque lá em cálculo numérico, você vai tirar na maioria das vezes, sempre, praticamente, você vai tirar aquelas funções em radianos. Se você está tirando a imagem dos caras lá, você tem que fazer em radianos. Como é que eu tiro em radianos, professor? Você precisa converter a calculadora para radianos. A calculadora ela está em ângulos, que é em inglês, vai ficar em inglês, degree, ou então radianos. Aí você precisa ver se ela está em ângulos ou está em radianos. Em ângulos fica um D lá em cima. Se for em radianos, ela fica R lá em cima. Então você precisa botar radiano para tirar o cosseno, o seno e a tangente. Se for fazer uma dessas funções, viu?
lá em cálculo numérico. Aqui a gente faz direto, né? A gente já sabe. 3 vezes o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 eu vou converter para graus, é 90 graus. Então, o cosseno de 90 graus, né, é zero. Eu sei disso. O cosseno de 90 graus aqui também vai ser zero também. Então, vai dar 0, 0. Né? Ok? Acertaram? Acertaram, pessoal? Pronto. Pronto. Bom, então agora a gente vai partir para a parte de máximos e mínimos, né? Então, as questões aqui boas aqui que eu peguei, bora fazer elas. Vamos para a parte de máximos e mínimos. Bom, a principal finalidade de gradiente é para entrar nessa parte de máximos e mínimos. Então, vamos entrar na parte de máximos e mínimos. Bom, a gente está interessado o quê? Máximos e mínimos de quê? Tem que ser específico. Né? Máximos e mínimos de funções. No caso, nossas funções de várias variáveis. A gente quer o máximos e mínimos de funções. Bom, o máximo e o mínimo das funções não é o valor, não é o ponto específico. É a imagem do ponto. Fiquem claro isso, gente. É até a questão do for. Letra A. O ponto de coordenada 100, 200. Ele era o maior de todos. Ele era o maior de todos lá. Todo ponto ele era maior. Esse cara aqui é o máximo? Sei lá. Pode ser, pode não ser. O máximo ou o mínimo de uma função não é o valor das coordenadas do ponto, e sim a imagem do ponto. Se o 100 é 200 é maior do que todo mundo lá no domínio, beleza, ele é o maior lá no domínio. Mas ele ser o máximo da função, aí é outra história. Eu não sei. Ok? Para ele ser o máximo, se tivesse assim, se tivesse que o f de 100 e 200 fosse maior ou igual que a imagem de qualquer outro ponto, aí sim, beleza, cara, você é o máximo. Mas não tinha nada de imagem, só tinha que o ponto era maior de todos. Viu? Então fiquem claro isso, gente. O máximo e o mínimo de uma função é um ponto que tem a maior imagem. O que é o mínimo? É um ponto que tem a menor imagem. Ok? Acertaram isso lá no fórum? É. Eu coloquei no Google Drive. Posso fazer isso para vocês. Aí tem várias calculadoras científicas. Era até uma boa, né, de passar para os tutores de vocês e usarem também nas aulas. Fazer isso nas aulas, né? Da aula de cálculo numérico, sim, fazer na calculadora. Tem que fazer. Ele pode fazer aqui no computador mostrando para vocês. Me lembre aqui no final da aula para passar o link. Mano. Bom, vamos lá. Então é isso. O máximo é a imagem. A maior imagem e a menor imagem. Beleza? O ponto que tem a maior imagem, vou botar x0 e y0, né? O cara que acontece isso, ele é o máximo da função. O ponto que ele tem a menor imagem, né? A imagem dele, ó, é menor do que a imagem de qualquer outro ponto. Ele é o mínimo, viu? E aí, ó, todo ponto que é máximo, todo ponto que é mínimo, a sua imagem, só para ficar claro aqui as notações, a imagem dele é chamada de valor máximo. E o ponto mínimo, a imagem dele é chamada de valor mínimo. Aí, a gente usa a derivada para fazer isso aqui, gente. Por que a gente usa a derivada, né? Por que a derivada assim é tão importante? É justamente para isso, para contar pontos de máximos e mínimos. Se na minha derivada
né? Lá no gráfico da minha função, né? Em cada ponto, a gente tem uma reta tangente. A gente pode encontrar essa inclinação da reta tangente. A gente sabe ali como a função está se comportando. Se ela está crescendo, se ela está decrescente, né? Essa inclinação me dá justamente isso. Essas aproximações. Se ela cresce, decresce. Ok? E aí, se em algum momento eu sei que lá as minhas derivadas têm pontos que eu vejo ali que tá, em um momento está sendo decrescente e em outro momento passa a ser crescente de uma vez só, aí é porque ele tem um máximo ou um mínimo. Ok? A gente vê isso claramente. Ó. Esse cara aqui é o máximo. Ó, você vê aqui, ó, se você tirar as inclinações, você vê que as inclinações vão ser todas crescentes. Aí chega um momento que quando passar dele, as inclinações vai começar a ser decrescente. E quando acontece isso é porque bem ele tem um cara máximo. A mesma coisa no ponto mínimo. Você está aqui o gráfico, está sendo decrescente, decrescente. E em algum momento ela passa a ser maior de todas, ela passa a ser, foi mal, ela passa a ser crescente, então é porque bem ali tem um mínimo. Ok? Isso aqui é um gráfico de uma função de uma variável, mas é a mesma coisa em várias variáveis, gente. A mesma notação. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que esse ponto bem aqui, ó, para ele passar daqui para cá, gente, para decrescer e começar a crescer, a derivada tem que ser zero. Então, bem aqui, ó, no cara que é máximo, que é mínimo, bem aqui na derivada dele vai ser zero. Aí ele é chamado bem aqui, esses caras que têm a derivada igual a zero são chamados de pontos críticos. A mesma coisa aqui, ó, se a derivada está sendo decrescente, aí começa a ser crescente, então bem aqui tem que ser a derivada tem que ser zero. Então aqui também esse cara mínimo vai ser um ponto crítico. Então os candidatos a ser máximos e mínimos são os caras que são pontos críticos. Viu? Ah, professor, mas todo ponto crítico é máximo ou mínimo? Nem sempre, né? Pode ter caras ali que a derivada é zero, mas ele não necessariamente é ponto crítico. Exemplo, claro. Exemplo trivial, né? Pega uma função constante. A função constante, ó. Função constante, todo ponto lá é ponto crítico. Lá a derivada tudo é zero. A função é constante. F de x igual a 2. Botei a derivada, zero. Tudo é zero, 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 zero. Todo mundo ali é crítico. Mas lá os caras são máximos e mínimos. Tecnicamente eles são máximos e mínimos, tudo, né? Tudo eles são máximos e mínimos. Mas assim, você não tem a garantia exatamente o máximo mesmo. Ok? Então, ser crítico não garante que ele é máximo ou mínimo. Mas é um candidato, né? Então a gente começa daí, a gente começa a fazer essa separação. A gente pega todos os pontos da função, tira só os pontos críticos. Por quê? Os máximos e mínimos são sempre pontos críticos. Viu? Então vamos lá, gente. Aí, ó, para a gente tirar os pontos máximos e mínimos de uma função, eu vou botar já o teorema direto. A gente vai usar o teorema da Hessiana. Não sei como é que o professor de vocês, os tutores de vocês explicaram, mas eu gosto de chamar o teorema da Hessiana, que é a mesma coisa que a segunda derivada. Só que não temos mais uma derivada só, né, em relação a uma variável. A gente tem mais de uma variável e aí a gente tem que ser mais específico nessas derivadas de segunda ordem. Então é o seguinte, a gente vai usar o teorema para encontrar os pontos de máximos e mínimos de uma função. Primeira coisa, vou botar bem resumido, viu, gente? Vocês podem ver de forma mais detalhada no livro. A gente vai encontrar os pontos críticos da função. Encontrar os pontos críticos, né? Bom, a melhor direção que tem os pontos críticos, pessoal, é a direção do gradiente. É a direção do vetor gradiente. Então vai ser cujos pontos, cujo gradiente vai ser o vetor nulo. E depois disso, né, depois da gente separar os pontos, achei os pontos. Achei os pontos críticos. Vamos separar quem são os pontos críticos. São mesmo os máximos, quem são os mínimos, quem não são nada. A gente vai fazer um teste na hessiana e na segunda derivada. Vou chamar a segunda derivada, né? Bora lá, deixa eu colocar aqui a hessiana. A hessiana vai ser essa matriz aqui, ó. Só pegue o resultado já direto, gente. Não precisa ficar decorando aqui tudo. Só peguem aqui a fórmula já direto.
a matriz formada pelas derivadas parciais, né, de segunda ordem. Ok? E aí, vamos às... Caiu a internet, né? Voltou? Voltou, né? Tinha caído, voltou, né? Tá ok? Tá ok aí? Sim, tá ok. Beleza, beleza. Deixa eu botar aqui, vamos lá. Então temos os seguintes resultados. Bom, deixa eu só confirmar aqui que toda vez eu esqueço. Esse ano é positivo ou negativo? Confirmei, é positivo, é? A gente esquece, gente. Deixa eu só confirmar aqui. Ah, positivo. Bom, quando a hessiana no ponto, ela é positiva, e a segunda derivada, né, segunda ordem, em relação a x, nesse ponto, ela for positiva, então o ponto x0, y0 vai ser mínimo, né? Mínimo local. Vou colocar isso detalhado. Segundo resultado, quando a hessiana é positiva num ponto e a derivada de segunda ordem no eixo em relação à primeira coordenada for negativo, ele é o máximo. Item 3. Quando a hessiana ela é negativa, o cara é um ponto de Sela, né? É um ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo. É um ponto de Sela. E quando a hessiana é zero, a gente não pode concluir nada. Ok? Nada. Você já pega aí o resultado, gente. Você já tem copiado isso aí nas outras aulas, né? Tem no livro também. Beleza? Eu só botei aqui de forma resumida. Bora para a prática. Bora fazer exemplos, né? Deixa eu pegar aqui que bacana. Vou pegar esse aqui. Função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5. Bora. Vamos tirar os pontos máximos dessa função aí. Primeira coisa, encontrar os pontos críticos, né? Encontrar os pontos críticos. Os pontos cujo gradiente é igual a zero. Então a gente precisa das derivadas parciais, né? Derivada parcial em relação a x vai dar quanto? Vai dar 2x, né? E a de y vai dar quanto? Vai dar 2y, né? Bom, se eu quero encontrar os pontos críticos, eu vou igualar o meu gradiente. Quem é o gradiente? São essas coordenadas aqui, ó. 2x, 2y. A primeira é 2x e a segunda é 2y. E eu quero igualar esse aqui. Vou igualar esse aqui a zero para encontrar esses pontos críticos. Vou resolver essas equações. A primeira equação, eu tenho o quê? 2x é igual a zero. E a minha segunda equação, eu vou ter que 2y é igual a zero. Quanto é que vai ser o x? 2x multiplicando por 2x, né? Vezes 2 vezes x está dando zero. Então, como... Aí eu vou falar aqui de forma diferente. Para ver se vocês lembram de onde vem isso aqui. Ó, 2 vezes x. O x é um número real. O 2 é um número real. O 0 é um número real. Como os reais, ele é um domínio, eu estou multiplicando dois elementos aqui dos reais e está dando o elemento neutro da soma da primeira operação. Então, como ele é um domínio, né, não tem divisores por zeros, então um dos caras tem que ser o elemento neutro. Então, como o 2 não é, então o x tem que ser. Então, x é igual a zero. Entenderam? Falando de forma em álgebra superior, né? Pronto, e aqui é a mesma coisa. Dois caras multiplicando dando zero, então porque um tem que ser zero. Né? Então pode ser o y, né? Já que o 2 não é. Pronto. Então o nosso ponto crítico aqui, ó, sua primeira coordenada é 0 e a segunda é 0. Então o nosso único ponto crítico que a gente tem é o ponto 0, 0, né? Nosso ponto crítico. Vamos ver se esse nosso candidato aqui, ele é máximo, mínimo, Sela ou não dá para concluir nada, né? Para isso, precisamos tirar a nossa hessiana. A nossa hessiana, a gente vai precisar das derivadas parciais de segunda ordem, né?
Bora lá, deixa eu botar aqui. As derivadas parciais de segunda ordem. Em relação a x, dá 2 vezes em relação a x. A gente pega aqui a primeira, que é 2x. Vamos derivar de novo em relação a x. Derivar de novo em relação a x vai dar 2. Derivada parcial de segunda ordem em relação a y. É 2 vezes em relação a y. A primeira deu 2y e a segunda vai dar 2 também. E a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e y, né? Você faz uma vez em relação a x e outra em relação a y, tanto faz. Claro que depende da função, mas geralmente são funções que dá para fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a primeira, 2x, e derivar em relação a y, vai dar 0, né? Vai dar 0. Aí a nossa hessiana vai ficar, então, no caso, eu vou só completar ela. A gente vai ficar 2, 2, 0, 0, 2. Ok? Vai ficar isso. Eu vou tirar aqui o determinante, né? A gente monta a matriz e tira o determinante, viu? Aqui, ó, é basicamente o determinante da matriz, viu, gente? Já está implícito aqui, né? Eu coloquei barra. Quando é barra, é determinante. Voltando aqui. Determinante. Diagonal principal é 2, né? Então vai dar 4. 2 vezes 2 dá 4. Aqui vai dar 0. Então o determinante é 4. Bom, a minha hessiana dando positivo, né? Isso me implica o quê? Me implica que ele não vai ser de célula. De célula ele não é. De célula ele está descartado. Bora ver se ele vai ser máximo ou mínimo. Como? Vamos tirar, já tiramos, né, a derivada de segunda ordem em relação a x. Vamos só substituir e vamos ver se vai dar positivo ou negativo. Bom, substituindo pelo ponto 0, 0, né? Você vê que a função é constante, não tem o que substituir, então vai dar o próprio 2. Isso aqui vai ser positivo. Isso implica o quê? Que o ponto 0, 0 é o nosso ponto. Ponto quê? Mínimo é o nosso ponto. Ok? Ponto mínimo. Se ele pedisse o valor mínimo da função, aí você ia pegar o ponto mínimo e jogar dentro da função. Por exemplo, a imagem do ponto 0, 0 pela função vai ser igual a 0 mais 0 menos 5, né? Vai dar menos 5. Então, menos 5 é o valor mínimo da função. É como se fosse assim. Vou tentar desenhar aqui. Vou tentar. Já já eu volto ali, gente, para vocês copiar. É como se fosse assim. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui é a imagem do 0, 0, né? Aqui embaixo. Que é o ponto mínimo. Ou seja, o gráfico é de baixo para cima. Não pode passar daqui, a superfície. Tipo isso. Mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Eu vou fazer mais uma questão para a gente encerrar. Viu? Vou fazer mais uma aqui para a gente encerrar. Deixa eu pegar aqui uma de Lagrange, né? Bora lá. A gente encerra nossa aula com essa de Lagrange.
Tá bom, né? Bora lá. Vai encerrar nossa aula, pessoal. Fazer um de Lagrange. Bora lá. Multiplicador de Lagrange, só revisando de forma bem rápida. É um processo de também encontrar pontos de máximos e mínimos, mas aqui agora a minha função ela tem uma certa dependência. Ela tem uma certa condição, uma certa restrição. É tipo, tá lá o gráfico da função, eu quero que você encontre os pontos máximos da minha função bem ali naquela parte ali, naquele detalhe. Aí a gente vai usar um processo da seguinte forma, né? Feita pelo Lagrange. Essa condição aqui, essa restrição, a gente vai considerar ela como sendo uma função g igual a zero, ok? E aí a gente vê que essas duas funções elas vão ter basicamente os mesmos gradientes, só que simétricos. Então os gradientes são vetores que têm direções contrárias. Quando algo tem direção contrária, né, a gente até viu ali no desenho, quando a gente tem um vetor que tem a direção, está tomando ali pela direção, a gente tem a constante multiplicando. O que interfere é só a constante multiplicando. Então, no caso, os gradientes estão sendo contrários, então quer dizer que os vetores são iguais a menos de uma constante. Então, a gente vai resolver essa equação aqui. Ó. A gente vai igualar o gradiente da função com o gradiente da função restrição multiplicado por uma constante, que é um chamado de multiplicador. Esse aqui que é o multiplicador de Lagrange. Aí, resolver essa equação, encontrar os valores das coordenadas, já está resolvendo os pontos extremos da função, os pontos extremantes. Ou ponto máximo ou mínimo. Se ele pedir, determine o ponto máximo ou mínimo, né? A gente já vai achar direto. Beleza? Se encontrar mais de um ponto, a gente vai fazer só um teste para depois saber que é o máximo e que é o mínimo. Mas todo cara que a gente encontrar aqui a partir dessa solução, ou ele vai ser máximo ou ele vai ser mínimo. Beleza? Então bora lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar a função f de xy igual a 2x mais y menos 10 é sujeito à restrição seguinte. X, y igual a 200. Então, quero encontrar os pontos de máximo ou mínimo dessa função com essa condição aqui. Ó. A primeira coordenada vezes a segunda tem que ser igual a 200. Não pode passar disso. Bora lá. Primeiro, vamos só montar aqui a nossa restrição. Então, ó, a gente vai só puxar esse 200 para cá para a gente montar a nossa função g sendo igual a zero. Né? Passando o 200 para cá, a gente tem que xy menos 200 é igual a zero. Né? Então, a gente considera aqui como sendo a nossa função g. Beleza? Tira o gradiente da f, tira o gradiente da g, igual a isso a menos de uma constante. Bom, os derivados parciais da f em relação a x vai dar quanto? Vai dar 2, né? Derivados parciais da f em relação a y vai dar quanto? Vai dar 1, né? As derivadas parciais da g em relação a x vai dar y, né? E a derivada da g em relação a y vai dar x. Aqui é o nosso gradiente da f e aqui é o nosso gradiente da g. Bora lá, vamos montar nossa equação, né? O gradiente da função f vai ser igual ao gradiente da função g multiplicado pela uma constante lambda. Vamos lá, o gradiente vai ficar 2, 1, né? A primeira coordenada é 2 e a segunda é 1, as derivadas parciais da f, igual a constante multiplicando as coordenadas do vetor gradiente da função g, que é yx. Ok? Então agora a ideia é a gente resolver essa equação. Na maioria das vezes, pessoal, a gente vai, vamos igualar esse lambda, né, com todas as equações que a gente vai formar.
E aí a gente vai encontrar o x a gente vai encontrar as coordenadas, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse lambda, ele vai multiplicar tanto a primeira coordenada como também a segunda, né? É uma constante. Então fica lambda y e aqui vai ficar lambda x. Vamos ter duas equações. Igualando os vetores, né? Vamos ter que 2 vai ser igual a lambda y e vamos ter que 1 vai ser igual a lambda x. Beleza? Eu vou igualar aqui o lambda para encontrar o valor de x e de y aqui. Bom, vou fazer uma restrição aqui. É claro que eu quero isolar o lambda, eu vou passar o y. Só um detalhe. Para passar o y, eu tenho que considerar o y diferente de zero. Viu? Então, vamos fazer isso. Bom, acho que posso fazer isso, claramente. Bom, o nosso y, ele é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque se o lambda fosse zero, né? Se o lambda fosse zero, aqui não ia dar 2. Vocês concordam comigo? A mesma coisa aqui, ó. O x ele é diferente de zero também. Porque se o x fosse zero, aqui ia dar 1. E aí não ia dar 1. Como está dando 1, então o x e o lambda são coisas diferentes de zero. Isso é claro, né? Isso é óbvio. Então eu posso passar dividindo. Eu tenho que lambda é igual a 2 dividido por y, e eu vou ter que lambda é igual a 1 sobre x, né? Vou igualar essas duas equações. Eu tenho que 2 sobre y é igual a 1 sobre x. E aí você faz o seguinte. Você não vai encontrar agora o valor preciso de x e y. Você só vai encontrar o valor de x e y quando jogar isso aonde? Lá na restrição. Para você jogar, você vai isolar uma das coordenadas. E joga lá na restrição. Aí que você escolhe se você quer isolar o x ou quer isolar o y. Viu? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer aqui 1000 pelos extremos, né? Vai ficar 2x é igual a y. Então aqui já está na cara, né? Vamos considerar o y sendo 2x. Onde vamos jogar isso para a gente encontrar os possíveis valores para x e y? Vamos jogar isso lá na nossa restrição. Eu tenho que x vezes y menos 200 é igual a zero. Eu sei que o y é 2x, então vamos encontrar o x, né? Bora lá. Jogando na minha restrição, né? Eu tenho que x vezes o y que é quanto? 2x menos 200 está dando zero. Então, meu x vai dar quanto? X vezes 2x vai dar quanto? 2x ao quadrado, né? Vou passar o 200 para cá, vai ficar 200 positivo. Ok? Vou passar o 2 dividindo pelo 200, vai dar quanto? Vai dar 100. E aí eu vou jogar o quadrado para o outro lado. Vai ficar raiz quadrada positiva e negativa. Ou seja, vocês concordam? Direto estou fazendo. Vai ficar a raiz positiva, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 100, que vai dar quanto? 10, né? Ok? Conseguiram ver a conta? Tranquilo, né, gente? Todo mundo viu a conta, né? Alguém se perdeu aqui. Passei o 2, tirei o quadrado, né? Como se tirasse as raízes, tranquilo. Então, tenho duas possibilidades para o x. Vamos jogar isso para encontrar o valor de y. Vou apagar aqui, viu? Depois vocês tiram o print e olhem direitinho. Ó, eu sei que o x pode ser 10 e eu sei que o x pode ser menos 10. Bom, se eu sei que o y é duas vezes o x, né? Se o y é 10, ou se o x é 10, então o meu y pode ser quanto? Vai ficar 2 vezes 10, o meu y vai ser 20. Agora, se meu x for menos 10, o meu y vai ficar quanto? 2 vezes menos 10. O meu y vai ser igual a menos 20. Então, tenho dois pontos aqui extremos da minha função. Meus pontos, porque eu encontrei pelos multiplicadores de Lagrange, foi o ponto 10, 20 e o ponto menos 10, menos 20. Pergunta a vocês, pessoal. Deu uma travada aí, doutor. Pergunta a vocês. Quem é o máximo, quem é o mínimo aqui? Quem que chuta aí? Nós podemos chutar?
E aí? Digam aí, liga o microfone. Tá acabando a aula. Participem da aula aí. Fala aí. Quem é o máximo que é o mínimo? Dá pra falar aqui? Ah, não dá pra falar, né? Não vou falar que o mínimo aqui é o -10, -20. Por quê? Porque ele é negativo. Não. Isso não interfere em nada, não. Eu tenho que olhar para as imagens deles para concluir que é o máximo, que é o mínimo aqui. Viu? Aqui nos multiplicadores de Lagrange, eu já encontro os caras que são meus máximos e mínimos aqui. Eu vou só tirar a dúvida que é o máximo, que é o mínimo. Como eu tiro a dúvida? Eu vou jogar lá na função. O que tiver a maior imagem é o máximo e o que tiver a menor imagem é o mínimo. Viu? Mas eu sei que eles são o máximo é o mínimo. A minha função é 2x mais y menos 10. 2x mais y menos 10. Vamos substituir. Função é 2x mais y menos 10, né? Quanto é o f de 10, 20? Vai ficar 2 vezes 10 mais 20 menos 10. Isso vai dar quanto? 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20, né? 20 mais 20, 40, né? 40 menos 10, 30. É isso? É, né? A imagem do -10 menos 20 vai ficar 2 vezes menos 10 menos 20, né? Menos 10. Vai dar negativo, né? 2 vezes menos 10, menos 20. Aqui vai dar menos 20 menos 10, menos 30, vai dar menos 50. Então, o cara que tem a maior imagem é o 10, 20. Não vou falar, gente, ó, cuidado também isso aqui. O pessoal às vezes comete esse erro. Ah, o máximo é o 30. Ah, o mínimo é o menos 50. Não, gente. Aqui eu só estou testando quem é o máximo e quem é o mínimo. Não importa o valor da imagem dele, não. Quero saber qual foi o ponto que deu essa imagem aqui. Foi, no nosso caso, o 10, 20. Então, o máximo aqui é o 10, 20. O 10, 20 é o ponto máximo. E o menos 50 é só o teste, viu? O menos 10 e o menos 20, o cara que tem essa imagem aí, é o meu ponto. Bem, deixa eu ver aqui a pergunta do Marco. É possível esse método fornecer um ponto de cela ou sempre vai encontrar dois carinhas sendo o máximo o mínimo? Não, Marcos, ele sempre, pelo que eu conheço, eu posso estar enganado, posso dar uma olhada, mas pelo que eu conheço, ele sempre me fornece caras que são extremantes, caras que são máximos ou mínimo da função. Viu? Porque é tão tal que a gente, por exemplo, não faz um teste na segunda derivada. A gente só tira ali a primeira para igualar, fazer aquela equação e pronto. Eu só poderia concluir se o cara era ponto de cela se eu fizesse a segunda derivada, né, desse zero, alguma coisa assim. Ok, gente? Então com isso a gente fica aqui na gravação.